Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos dando continuidade ao nosso material, tá? Com o conteúdo da semana, iremos trabalhar o capítulo 20 na página 58, inequações do primeiro grau, tá? Como eu falei para vocês na semana anterior, iríamos dar início ao módulo atual para essa semana aí, tá ok? Então, vamos lá. Página 58, temos aí inequações do primeiro grau. Vamos fazer uma leitura do nosso material, tá? No cotidiano há muitas promoções com base na idade do consumidor, com indicação de intervalo para qual se aplicará ou não o desconto. Promoção. Às quartas-feiras, ingresso de 50% de desconto para as pessoas acima de 60 anos e menores que 15 anos. Né? Dando continuidade, intervalo de idades também são observados em determinados equipamentos, como os instalados em parques ou em outras formas de diversões. E entretenimento, como classificação de filmes, de acordo com a idade mínima do público que se destina. Informações. Para mais segurança, este brinquedo é recomendado para pessoas com idade entre 16 e 60 anos. A altura mínima obrigatória é de 1,5 m, 1,50 m, tá? Conforme o caso, além da idade, é importante estabelecer um intervalo de medidas para a altura da pessoa, a fim de garantir sua segurança ao utilizar o brinquedo, tá bom? Então, só uma parte inicial aí, ilustrativa do nosso material. A gente chega no nosso conteúdo, né? Onde ele traz aí inequações do primeiro grau, tá? Então vamos fazer, continuando com a leitura. A cena de abertura na página anterior apresenta exemplos simples de situações em que temos um intervalo de valores ou de medidas. Nesse intervalo, devemos ter cautela ao indicar cada extremo. Como exemplo, veja dois casos que tratam de uma altura permitida para que certa pessoa use um brinquedo em um parque de diversão. Então ele traz aí com a informação 1, a altura mínima permitida é de 1,50 m, para a situação 1. E na altura 2 ele diz a altura permitida está acima de 1,50 m, tá? Então vamos pensar que x seja a altura em metros, né, permitida para que se use esse brinquedo. Temos aí na informação 1, ele tem que ser o quê? Altura mínima permitida, 1,50 m. Então, ó, maior ou igual, tá? A 1,50 m. Ok? E na situação 2, ele diz aí que a altura permitida é acima, tá? Acima. Então, se é acima, é todo mundo, né, com 1,50 m, maior. Embora possa parecer sutil, a diferença entre as duas informações ela é relevante. Na primeira, a medida de 1,50 m está incluída no intervalo de uma altura permitida. Na segunda, essa medida é excluída, pois é necessário ter acima de 1,50 m, tá, gente? Ó, conseguiu ver a diferença? Se ele tiver 1,50 m aqui, ele consegue andar. Agora, nesse aqui de baixo, se ele tiver 1,50 m, ele não consegue. Ele tem que ser maior. 1,51 m já vale, tá? Ou seja, uma pessoa com 1,50 m não pode usá-lo, tá? Os sinais aí que a gente já está trabalhando, maior e maior igual, usados nas sentenças anteriores, são alguns dos empregados na matemática para o estudo das inequações do primeiro grau. Neste momento, faremos uma análise particular destas importantes sentenças matemáticas, que trata basicamente de intervalo numérico com base em certas condições para uma variável, tá? Só relembrando esses sinais, tá bom? Menor que, maior que, menor
ou igual, e para fechar, tá? Maior ou igual, ok? Vamos usar muito essas sentenças aí, esse material, agora no trabalho das inequações, ok? Continuando, na página 61, a gente vai começar a fazer algumas resoluções, alguns exemplos de inequações, tá? A gente já sabe que equações é aquela parte balança, né? É um equilíbrio, um lado é igual ao outro. E a palavra-chave para o trabalho das inequações é justamente essa desigualdade, tá? Mas a gente vai lembrar que a forma de resolução é basicamente a mesma, tá ok? O que é que vai fazer a diferença no cálculo de equações para os cálculos com inequações? É justamente esses sinais aí que a gente vai trabalhar, tá? Então, primeiro exemplo na página 61, ele diz determinar todos os números naturais que adicionado a 9 resultam em uma soma menor que 22. Gente, ó, da maneira com qual a gente vai fazendo a leitura, a gente vai conseguindo montar a minha inequação. Determinar todos, então não sei x, tá? Que adicionado a 9, então, mais 9, resulta em uma soma do número menor que 22. Então, ó, já consegui fechar aqui a minha inequação. Então, variável de um lado, número do outro, trocou de membro, trocou de sinal, tá? Prevalece toda essa parte aí que a gente já conhece na resolução de uma equação de primeiro grau. Então, 9 foi para lá, no segundo membro ficou menos 9, e 22 menos 9 eu cheguei em 13. Então, como ele disse determinar todos, quem são esses valores? Todos os números menores que 13. Quem são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Menores que 13. Ok, gente? Muito simples, não é? Tá? Então, a solução aí, como resposta, que a gente acabou de falar aqui, tá? De 0 até 12. Seria a resposta aí da minha questão inicial, tá bom? De forma geral, o conjunto de solução de uma inequação pode ser representado da seguinte forma, tá bom? Solução x pertence, tá? Conjunto de números naturais, tal que essa barrinha aqui, e a resposta que a gente obteve na solução. X é menor do que 13. Ok, gente? Muito simples aí, tá? Temos mais um exemplo a ser trabalhado. Um exemplo onde a inequação ela vai vir com parênteses, tá? E a maneira que a gente vai resolver também seguindo a mesma linha de raciocínio, eliminando parênteses. De que forma? Multiplicando quem está fora por quem está dentro. Determinar o conjunto solução da inequação. Então tem uma inequação dada aí, ok? Vamos lá. Ó, sinal maior ou igual. Então 3 vezes x, 3 vezes menos 1. Vamos organizar variável de um lado, números do outro. 10 mais 3, 13, menos 1, 12. X é igual, né? Maior ou igual, dividido para 3. X ele vai ser maior ou igual a 4, tá bom? Então, observe que a solução encontrada corresponde a todos os números reais maiores que ou igual a 4. Logo, não podemos representar 1 a 1 todos os elementos no conjunto de solução. Então, usa-se a seguinte escrita. Da mesma forma, qual seria a solução aqui, gente? Ó, solução, vamos lá. X pertence conjunto de números reais, nesse caso, porque ele deu lá no enunciado da questão, tá? Tal que x é maior ou igual que 4.
tá? É possível também ainda representar geometricamente a resolução, né? A solução encontrada. Para isso, trata-se de uma reta numerada e risca-se a parte da reta correspondente ao conjunto solução, tá? Uma vez que está se referindo a todos os números naturais do intervalo mencionado. Lembre-se que cada ponto corresponde a um dos infinitos números reais. Então, vamos representar também na reta numérica, tá bom? 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser adiante, vamos dar uma paradinha aqui, ok? Intervalo fechado, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Por que a gente chama aqui de intervalo fechado, essa bolinha, tá? Eu vou riscar aqui, ó, adiante, e eu vou traçar essa setinha para cá. Gente, dessa forma, eu estou afirmando aqui, ó, que a minha solução, ela está do numeral 4, como ele disse, maior do ou igual a 4. Então, ó, todo mundo. É uma solução que admite a todos esses números para lá. Ó, maior ou igual a 4, tá? Então, vamos pensar no intervalo, que é justamente essas bolinhas aqui, tá? Bolinha fechada, ó, aqui pintadinha, bolinha aberta, tá? Então, pertence ao conjunto, igual a esse aqui, ó. Pertence, então eu risquei acima dele. Se eu estou afirmando aqui de bolinha fechada, eu estou dizendo que começa do número 4, é maior ou igual a 4. E a bolinha aberta, ela não pertence ao conjunto nenhum, tá bom? É importante observar que a reta dá a sensação de continuidade, eu estou afirmando, ó, tá? A solução representada da mesma forma, veja que no ponto de abscissa aí, ó, o 4 tem a bolinha pintada de preto. Ela indica que este ponto pertence ao conjunto, tá bom? Caso o conjunto fosse x maior que 4, então ela não estaria com o intervalo aberto, ela está fechada, estaria com o intervalo aberto, bolinha branca, porque ela vai passar, ó, ela é maior do que 4, então não estou afirmando que inicia-se do numeral 4, tá? Então seria quem? 5, 6, 7 em diante, tá bom? Então essa é a principal diferença aí entre bolinha aberta, bolinha fechada, tá, pessoal? Para a gente entender bem essa parte aí. Vamos fechar o nosso primeiro exemplo, esses exemplos aqui, com uma inequação envolvendo fração, tá? Uma inequação envolvendo fração. Então, na página 63, temos lá o exemplo 4, com x mais 2 sobre 3 menos x sobre 5, ó, tá? Quem aqui? Menor que x mais 1 sobre 2, tá? Então, o que é que a gente vai fazer numa questão desse tipo? A primeira coisa, MMC, tá? O MMC dos numerais 3, 5 e 2, bora lá? 3, 5 e 2. Então, por 2 que deu 1, deu 5, deu 3. Por 3 de novo deu 1, 5 e 1. Para fechar por 5, 1 e 1. Resultado de multiplicação, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5. O MMC é igual a 30. Da mesma forma, vou substituir pelos valores que eu tenho aqui, atuais, que é o numeral 30. Vou fazer o processo de borboleta que a gente já conhece, tá? Dividindo denominador por denominador e multiplicando o valor que eu tive aqui pelo meu numerador. Vamos lá? Então, 30 dividido para 3 deu 10, ok? 10. Então, eu vou fazer aqui 10 vezes x mais 2. 30 dividido para 5 deu 6. Então, menos 6, né? Que aqui eu tenho da questão, vezes x. E 30 dividido para 2 deu 15. 15 vezes x mais 1. Vamos lá, de forma distributiva aqui, ó. Ok? Já posso eliminar meu denominador. 10 vezes x deu 10x. Mais 10 vezes 2 deu 20. Menos 6 vezes x, 6x. Né? Menor, 15 vezes x, 15x. Mais 15 vezes 1, 15. Organizando a minha questão, eu tenho aqui 10x menos 6x com menos, tá? Com menos 15x. Ok?
15 com menos 20, tá? Então vamos lá. Quando eu faço 10 menos 6, eu tenho aí 4. E 4 menos 15, eu vou obter menos 11x. 15 menos 20, eu irei obter menos 5. Não é isso? Ó, aqui está uma observação, tá? Fundamental. Se a variável aqui está negativa, a gente já sabe que a gente faz a multiplicação por menos 1. Mas preste atenção o que é que vai acontecer agora. Aqui a gente tinha menor. Se a gente faz por menos 1, ele vai passar a ser maior. Tá? Ó, troquei. Tá bom? Então x agora ele vai ser maior do que 5 sobre 11. Solução da mesma forma. Tá? X pertence ao conjunto de números reais, porque foi dado na questão. X é maior do que 5 sobre 11. Gente, é muito simples trabalhar, né, as inequações, tá bom? Chegando na página 65, a gente tem aí situações, problemas, né, envolvendo inequações do primeiro grau. A gente já sabe que é essa montagem, a gente vai ter situações, né, cotidianas, para que a gente monte e a resolução segue a mesma linha de raciocínio, tá? Há diversas situações nas quais podemos recorrer a inequações do primeiro grau para auxiliar na resolução. Como exemplo, veja a seguinte situação. Então, ele diz assim, ó: uma região retangular será demarcada em um terreno para uma construção. O perímetro não pode ser maior do que 120 metros. O perímetro não pode ser maior do que 120 metros. Além disso, a medida do comprimento deverá ser 12 metros maior que a medida da largura. Nessas condições, qual deverá ser o intervalo de medida para a largura desse terreno? Vamos imaginar a situação. Vamos lá. Vamos imaginar a situação, tá? Vamos pensar em um terreno. Então aqui está a representação. Ele disse que a largura, gente, ó, ela tem que ser 12 vezes mais, né? Mais do que os outros lados aqui, que seria a altura. Então, se eu não sei, é x. Então, não vai ter que ser maior, com o valor de 12. Então, x mais 12. E o perímetro, como ele disse, ele não pode ser menor, né? Aliás, maior que 120 metros, ok? Né? Ele diz aí, ó, o perímetro não pode ser maior que 120 metros, tá? Então a gente já conseguiu montar a nossa questão, que a gente vai fazer aqui, ó, x mais x mais x mais x, 4x, né? Com mais 24, e utilizando a propriedade que ele deu do meu perímetro. Da mesma forma, variável de um lado, número do outro. 120 menos 24 deu 96. Fazendo a divisão de 96 por 4, x, né? Ele vai ser o que aí? Menor ou igual a 24, né? Então, sendo essa medida em números reais, pode ser uma medida de comprimento e devemos considerar que x, ele é menor, aliás, maior do que 0, tá bom? Gente, muito simples aí, tá? A gente fecha a nossa aula de hoje com essa parte inicial. Sistema de inequações fica para a próxima aula, para que a gente feche esse capítulo, tá bom? Iremos responder algumas atividades de aplicação, tá lá no finalzinho do material, né? Nos exercícios para a gente trabalhar essa parte inicial aí. Nos encontramos na próxima aula, dando continuidade, fechando esse material, tá bom? Qualquer dúvida que surgir mediante essas resoluções, aguardo a dúvida de vocês. Na medida do possível, a gente vai ajudando todos vocês, ok? Um abraço, pessoal, e até próxima aula. Até lá!